Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. Agora nós vamos conversar sobre marketing para restaurantes. O restaurante, ele é uma empresa que, do ponto de vista de marketing, ele é híbrido. Por quê? Porque o restaurante, metade dele é voltado a oferecer serviços e a outra metade é voltada a oferecer produtos. Então as minhas estratégias de marketing têm que estar voltadas para esses dois campos. Então assim, do ponto de vista dos serviços, o serviço é algo que não existe. Ele é um serviço, ou seja, uma ação que você, enquanto ser humano, que um ser humano faz para outro. Então é importante que eu tenha cuidado ao prestar esse serviço, cuidado com os seres humanos que vão prestar esse serviço e que eu tenha processos que sigam isso. A gente vai aprofundar esse assunto mais à frente. Outro ponto importante é que os produtos são oferecidos pelos restaurantes, eles têm alguns cuidados óbvios. Então, quando a gente fala de marketing, a gente tem um composto de marketing universal que se chama os 4Ps. Quando a gente fala de marketing para restaurante, nós temos mais 3Ps. Então, esses 7Ps do marketing para restaurantes são o seguinte. Primeiro, os 4Ps é o composto básico, que é o produto, o preço, o ponto, localização e a promoção, que é a comunicação com o cliente. Esses 4Ps, eles estão subordinados a um C, que é o nosso cliente. A primeira coisa importante quando eu vou abrir um restaurante, para que eu consiga gerar venda, para que eu consiga gerar lucro, é que eu conheça o meu cliente, que eu saiba qual é o perfil do meu cliente de todas as formas possíveis. Quanto mais informação eu tiver, mais efetivo vai ser as atividades, mais lucro, mais facilidade eu vou ter em atender o meu cliente, em satisfazer o meu cliente. Aliás, hoje já não se fala mais nem em atender, se fala em surpreender, em além das expectativas. Por quê? Porque a concorrência é muita. Todas as pessoas são atrás dos mesmos clientes. Então, se o meu cliente não vê algo de diferenciado em mim, no meu restaurante, ele vai buscar algum que assim o ofereça. Então, a primeira coisa importante é o cliente. Segundo, produto. Eu tenho que saber qual é o produto que o meu cliente quer. Eu tenho que saber qual é a preferência desse meu cliente. Por isso é importante conhecer efetivamente o cliente. Porque quando eu tento vender para todos, eu não vendo para nenhum. E quando eu produzo algo que ou satisfaz uma minoria, ou que não satisfaz em específico a muitas pessoas, a tendência é o meu produto já nascer morto. A gente chama isso de aborto comercial. Segundo ponto, preço. A partir de saber quem é o meu cliente, ou seja, quanto ele está disposto a pagar, quanto ele tem condições de pagar e o que ele realmente quer, ou seja, o valor que ele dá ao produto, eu tenho condições de estabelecer um preço. Não só preço, como valor. Porque assim, às vezes o produto em si ele tem um custo que é baixo, mas a forma como eu ofereço e a importância que ele tem ao cliente faz com que o cliente queira pagar mais por aquele produto. Então o mesmo bife servido no bar do Zé e o mesmo bife servido num hotel 5 estrelas ou num restaurante 5 estrelas pode ser a mesma carne vinda do mesmo lugar. De repente o cozinheiro faz 2 turnos, ele sai de uma empresa e vai para outra, faz o mesmo bife. No restaurante 5 estrelas o produto vai sempre ser melhor. Até porque o produto no restaurante não é só a comida, é o ambiente, é a diversão, é a experiência que o meu cliente tem enquanto está ali no restaurante. Correto? Então assim, o produto, o preço, ele tem que ser pensado de acordo com o meu cliente. E o preço deve ser pensado de forma a valorizar o produto, nem muito caro para o meu cliente, nem muito barato, a ponto do meu cliente desconfiar da qualidade do mesmo. E o produto também, o preço também deve levar em conta as experiências que o meu cliente vai ter no meu espaço. Outro ponto importante, outro dos P's importantes, é o ponto, a localização. Hoje a gente já não tem mais barreiras físicas, a internet ela faz com que você possa comprar algo do outro lado do mundo. Você está me ouvindo via internet.
Você não precisa vir no auditório e buscar informações pessoalmente. Então, o meu cliente ele pode verificar e averiguar aonde ele vai comer, da onde ele quiser. Então, eu tenho que lembrar que hoje o mundo ele é global. E tenho que pensar nas formas mais práticas de chegar no meu cliente, de levar os produtos ao meu cliente. Ou se eu estou pensando em termos antigos, que eu tenho que estar perto da localização do meu cliente, eu tenho que saber onde o meu cliente está para que eu esteja perto do meu cliente. Ou no pior dos casos, para que seja fácil chegar nesse cliente de acordo com o tipo de negócio que eu vou fazer. Assim, dos pontos básicos, os componentes básicos de marketing, então o quarto ponto é a promoção. Então não adianta eu fazer tudo isso se eu não souber me comunicar com o meu cliente. A comunicação é um dos pontos vitais. Alguns dizem até que é a alma do negócio. Realmente, se eu fizer tudo certo, e se eu falhar na comunicação, se eu não souber que é meu cliente, se eu não souber onde ele está, se eu não souber o preço que ele quer pagar, se eu não souber a forma que ele me ouve, eu não vou conseguir falar, não vou conseguir chamar. E comunicação tem a ver com desejo. Eu, quando converso com o meu cliente, eu tenho que despertar nele o desejo de comer no meu restaurante. Então eu tenho que apresentar o meu restaurante como se fosse o melhor restaurante do mundo. Porque se o seu restaurante não for o melhor do mundo, por que você o está abrindo? Por que o meu cliente vai buscar um restaurante se esse não é o melhor restaurante do mundo? Então, você não precisa que todas as pessoas assim o achem, mas que o seu cliente assim o ache. Então, nós devemos utilizar todas as formas de comunicação disponíveis, lembrando que nós estamos vivendo uma fase de transição. A comunicação nunca foi tão diferenciada, nunca foi tão individualizada. Então eu devo saber, devo obter o máximo de informações possíveis para que eu consiga transmitir de forma relevante, de forma sedutora, o meu produto, o meu serviço para o meu cliente. Lembrando sempre que ele deve ter atenção, interesse, deve gerar iniciativa e deve gerar ação. Então esses são o composto básico de marketing. Mas não eram 7? Exato. Quando a gente fala de marketing de produtos, são esses 4 P's. Agora, quando a gente fala de marketing de serviço, que é o caso do restaurante, a gente fala de processos, prova física e de pessoas. Processos, como serviços eles são algo intangíveis, são elementos intangíveis, são ações, eu preciso ter padronizações para que o meu serviço sempre saia da forma correta. Planos operacionais padrões, planilhas de controle, aferição de tempo. Então a gente deve usar elementos de indústria, de controle industrial na prestação de serviço, para que a partir dessa padronização a gente consiga oferecer para o nosso cliente sempre um serviço de qualidade igual, sempre um serviço de alta qualidade. Pessoas, o serviço ele é sempre prestado de pessoas para pessoas. E no caso do restaurante, quando a gente presta o serviço, o cliente sempre está lá. Então você precisa que a pessoa que faça a entrega do serviço, nós chamamos isso de momento mágico. Toda a estrutura do restaurante, ela foi montada, foi criada para o momento que o seu garçom vai colocar o prato na mão e levar até o cliente. Então se o garçom não estiver treinado, se todas as pessoas do restaurante não estiverem bem treinadas, esse momento de entrega deixa de ser um momento do sonho e passa a ser um momento do pesadelo. Então eu devo lembrar que a pessoa que entrega o produto ela é importante. Eu devo tratar o meu funcionário como eu trataria o cliente. É via de regra se observar que o funcionário trata tão bem o cliente quanto ele é bem tratado. Então, se eu não dou atenção para o meu funcionário, se eu não treino o meu funcionário não vai fazer uma boa entrega, não vai atender bem o meu cliente. Outra coisa importante, no que diz respeito, finalizando a questão dos P's, é prova física. O que é a prova física? Como o serviço é algo que não existe, é uma ação, eu preciso de elementos físicos que comprovem que o restaurante é bom. Então, se eu falo que o restaurante ele é de alta qualidade, eu preciso ter cadeiras confortáveis, eu preciso ter uma mesa onde eu me sinta confortável, talheres de excelente qualidade. Se eu digo que o meu restaurante ele tem uma tematização árabe, eu preciso ter motivos árabes, eu preciso ter os talheres, os uniformes. Então eu preciso criar um ambiente, eu preciso que o meu cliente tenha coisas para pegar, para tocar, elementos tangíveis que comprovem o que eu estou falando.
Então, essas são dicas importantes para que a gente consiga fazer o planejamento de marketing. E o nosso próximo assunto é sobre a importância do bom atendimento ao cliente dentro do restaurante.